Durante as décadas de 80 e 90, o humor brasileiro viveu seu grande momento. Era a época dos programas que paravam o país, das piadas que todo mundo repetia no dia seguinte e dos artistas que se tornaram parte da rotina das famílias. Eles faziam rir com simplicidade, carisma e talento. Eram os donos das noites de domingo, das tardes na TV e das gargalhadas que uniam o Brasil inteiro. Mas o tempo, que não espera por ninguém, mudou muita coisa. A televisão se transformou, o público se renovou, e muitos desses humoristas, que um dia foram imensos, acabaram ficando de lado. Alguns seguiram discretos, outros enfrentaram doenças, dificuldades financeiras e até o esquecimento. Poucos tiveram a chance de encerrar a carreira como mereciam, aplaudidos. Hoje nós vamos relembrar 10 nomes que fizeram o Brasil rir e descobrir como estão, ou como terminaram suas jornadas. Histórias que misturam sucesso, quedas, recomeços e um legado que nunca desapareceu. Mais do que uma lista, este vídeo é uma homenagem, uma forma de lembrar de quem transformou o humor em algo maior, parte da nossa cultura, da nossa infância, da nossa memória. E para começar, vamos falar de um dos rostos mais queridos e inesquecíveis da televisão brasileira, um artista que levou alegria para milhões de pessoas e cuja risada ainda ecoa na lembrança de quem viveu aquela época, Zacarias. Poucos artistas conseguiram marcar tanto o humor brasileiro quanto Zacarias. Com seu jeito doce, a voz aguda e aquele sorriso inocente, ele conquistou o público de todas as idades. Nos Trapalhões, era impossível não se encantar com suas expressões, seus trejeitos e o carisma que tomava conta da tela. Zacarias não era apenas um personagem, era parte da infância de milhões de brasileiros. Por trás do humorista estava Mauro Fácio Gonçalves, mineiro de Sete Lagoas, que começou no rádio antes de se tornar um fenômeno na televisão. Trabalhador dedicado e discreto, ele nunca se envolveu em escândalos, nem buscava os holofotes fora do palco. Era simples, generoso e reservado, um homem que vivia para o trabalho e para os amigos. Nos últimos anos de vida, porém, o corpo já não acompanhava o mesmo ritmo. Zacarias enfrentava problemas de saúde e, segundo relatos, passava por um momento delicado. Mesmo assim, continuava gravando, levando alegria ao público como se nada estivesse acontecendo. Em 18 de março de 1990, o Brasil perdeu um de seus maiores comediantes. Zacarias morreu aos 56 anos, vítima de insuficiência respiratória e falência múltipla de órgãos. A notícia abalou o país e as homenagens mostraram o quanto ele era querido. Mas com o tempo, o riso foi ficando nas lembranças, e seu nome, infelizmente, também. Zacarias partiu sem riqueza, mas deixou um legado que o dinheiro nunca compraria: a capacidade de fazer o povo rir com a alma. Se o humor brasileiro tivesse uma raiz, certamente uma delas levaria o nome de Costinha. Irreverente, espontâneo e dono de um estilo inconfundível, ele foi um dos maiores comediantes da história do país. Antes mesmo dos Trapalhões, Costinha já fazia o Brasil gargalhar, primeiro no rádio, depois nos palcos e, mais tarde, na televisão. Nascido Lírio Mário da Costa, em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, Costinha começou a trabalhar, ainda criança, no circo e logo ganhou destaque por seu talento natural para o humor. Nos anos 70 e 80, foi presença constante em programas de comédia e filmes populares, com aquele humor rápido, debochado e cheio de ironia. Criou personagens inesquecíveis, como o Seu Mazarito, da escolinha do professor Raimundo, e se tornou um símbolo da comédia brasileira clássica. Mas a vida fora das câmeras não foi tão generosa. Costinha enfrentou sérios problemas de saúde nos últimos anos, especialmente no fígado, e precisou interromper o ritmo de trabalho. As dificuldades financeiras também pesaram.
Amigos relatam que ele chegou a vender pertences pessoais para bancar tratamentos médicos. Mesmo assim, mantinha o bom humor e o amor pelo que fazia, até o fim. Em 15 de setembro de 1995, o Brasil se despediu de Costinha, que morreu aos 72 anos no Rio de Janeiro, sem fortuna, sem luxo, mas com uma obra que atravessou gerações. Sua risada marcante e seu humor sem filtros continuam vivos na memória popular. Costinha foi o retrato do artista, que deu tudo de si para fazer o público sorrir e que, mesmo diante das dificuldades, nunca perdeu a essência do palhaço que nasceu para divertir. Nos anos 90, um novo rosto conquistou o país com seu sotaque sertanejo e seu jeito inconfundível de fazer humor. Era Batoré, personagem criado por Ivanildo Gomes Nogueira, que se tornaria um dos maiores sucessos de A Praça é Nossa. Com seu bordão "Ah, para, ô!", ele virou símbolo do humor popular, daquele que fala a língua do povo e arranca risadas sinceras, sem precisar de grandes produções. Batoré tinha uma trajetória parecida com a de muitos artistas brasileiros. Começou de forma simples, batalhou por espaço e conquistou o coração do público. Durante os anos de maior sucesso, esteve em programas de TV, teatros e até no cinema, sempre com a mesma energia e presença marcante. Mas com o tempo, a fama perdeu força e as dificuldades começaram a aparecer. Depois de ser demitido do SBT em 2003, Batoré passou anos longe dos grandes palcos. Em entrevistas, chegou a dizer que ganhava pouco, mesmo nos tempos de maior audiência. Apesar de seguir trabalhando em projetos menores e participações pontuais, enfrentava dificuldades financeiras constantes. Em 2022, aos 61 anos, o humorista, vítima de complicações de um câncer. O falecimento ocorreu em uma unidade de pronto atendimento, longe das câmeras e do brilho dos estúdios que ele tanto amava. Simples, talentoso e querido, Batoré encerrou sua história do mesmo jeito que viveu, com dignidade, humildade e o carinho do público que nunca o esqueceu. Ele mostrou que o humor verdadeiro não precisa de luxo, precisa apenas de verdade. Falar de humor no Brasil é falar de Mussum, carismático, talentoso e dono de um jeito único de arrancar risadas. Antônio Carlos Bernardes Gomes se tornou um dos maiores ídolos da comédia nacional. Com seu jeito malandro e criativo de falar, inventou expressões que até hoje fazem parte da cultura popular. Mé, Cacildes, Foreves, e transformou o vocabulário brasileiro em motivo de alegria. Antes da fama na televisão, Mussum já era um artista completo. Foi músico, integrou o grupo Os Originais do Samba, viajando pelo mundo e levando a música brasileira a novos públicos. Mas foi com os Trapalhões que ele alcançou a imortalidade. Nos palcos e nas telas, sua presença era sinônimo de diversão. Ele tinha um humor leve, espontâneo e genuíno, daqueles que vinham da alma. Mesmo com tanto sucesso, a vida de Mussum fora da TV não foi fácil. Ele enfrentou problemas de saúde sérios e precisou passar por um transplante de coração. No dia 29 de julho de 1994, aos 53 anos, o Brasil perdeu um de seus maiores comediantes. A notícia da morte causou comoção nacional, mas depois de sua partida, surgiram histórias diferentes sobre o que ele deixou. Algumas dizem que Mussum acumulou uma herança milionária, outras que ele morreu praticamente sem nada, versão confirmada por Dedé Santana, que declarou que os Trapalhões perderam tudo após anos de má administração financeira. O que é certo é que Mussum partiu deixando um legado imenso. Mais que um comediante, ele foi um símbolo de alegria verdadeira, o retrato de um Brasil simples, divertido e cheio de vida. Entre todos os integrantes dos Trapalhões, Dedé Santana foi o que mais tempo permaneceu em cena.
Com seu jeito tranquilo e aquele olhar de quem já viu de tudo, ele era o equilíbrio perfeito entre o exagero dos companheiros e a leveza das histórias. Durante décadas, foi um dos rostos mais conhecidos da televisão brasileira, um verdadeiro símbolo do humor familiar que marcou gerações. Mas, por trás da fama e do sucesso, a realidade era bem diferente. Dedé, que sempre se dedicou mais à arte do que aos negócios, enfrentou graves problemas financeiros. Em entrevistas, contou que nunca negociou bem seus cachês e que confiava em pessoas erradas para administrar o dinheiro. O resultado foi duro. Depois de anos de glória, ele chegou a declarar falência pessoal. Em 2016, precisou vender uma mansão de 27 cômodos em Santa Catarina, avaliada em cerca de 2 milhões de reais, para pagar dívidas acumuladas. Sem luxo e sem amargura, Dedé recomeçou do zero. Continuou trabalhando, participando de eventos, peças de teatro e programas de TV, sempre com o mesmo carinho pelo público que o consagrou. Hoje, Dedé vive de forma simples, mas com dignidade e gratidão. Mesmo sem a fortuna que poderia ter, carrega algo que o dinheiro não compra: o respeito e o amor de quem cresceu rindo de suas histórias. Ele é o último trapalhão ativo, o testemunho vivo de uma era que fez o Brasil sorrir. E sua história é talvez a mais bonita de todas, a do artista que perdeu quase tudo, mas nunca perdeu a vontade de continuar. Nos anos 80 e 90, quem acompanhava programas de humor certamente lembrava dele. Rony Cócegas, com seu sorriso largo e gestos exagerados, era a presença constante na televisão. Fez história na escolinha do professor Raimundo e em A Praça é Nossa, conquistando o público com seu talento natural e o jeito espontâneo de fazer graça. Nascido Ronilson Nogueira Moreira, no Rio de Janeiro, Rony começou cedo no mundo artístico. Antes de brilhar na TV, foi cantor, dançarino e ator de teatro. A versatilidade o levou a trabalhar com alguns dos maiores nomes do humor brasileiro, e ele se tornou um dos rostos mais reconhecidos do gênero. Mas por trás das câmeras, a vida de Rony foi marcada por problemas de saúde. Nos últimos anos, enfrentava complicações no fígado e no coração, o que o afastou do trabalho e dos palcos. Em 1998, chegou a passar mal durante uma gravação, sendo internado às pressas. Meses depois, em 25 de julho de 1999, Rony Cócegas faleceu aos 59 anos, vítima de falência múltipla de órgãos. A morte foi pouco comentada na época, e sua ausência foi sendo preenchida apenas por reprises e lembranças. Sem grande patrimônio, sem luxo, ele partiu discretamente, mas deixou para trás uma legião de fãs que ainda recorda seus personagens com carinho. Rony Cócegas foi um daqueles artistas que viveram para o riso, sem nunca buscar fama ou status. Um verdadeiro operário do humor, que entregou alegria ao público até o último momento possível. Durante décadas, Tutuca foi um dos rostos mais familiares do humor brasileiro. Com seu sorriso fácil e presença acolhedora, ele fez parte de programas que marcaram época, como A Praça é Nossa, e levou alegria a milhões de lares. Era o típico humorista que parecia não envelhecer, sempre pronto para arrancar uma risada com aquele jeitinho simples e natural de divertir o público. Nascido Ulisver João Batista Linhares, no Rio de Janeiro, Tutuca começou a carreira ainda jovem, passando pelo rádio, pelo teatro e pela televisão. Nos anos 80 e 90, se consolidou como um dos grandes nomes do humor de bastidores, aquele que não precisava de polêmicas, só de talento. Mas o tempo, implacável, foi trazendo desafios que ele enfrentou com coragem. A partir dos anos 2000, Tutuca começou a ter problemas sérios de saúde. Sofreu 3 AVCs em 2004, 2006 e 2013 e também foi
diagnosticado com Alzheimer. Mesmo debilitado, mantinha o bom humor e a serenidade que o tornaram tão querido. Os últimos anos foram vividos com o apoio da família, longe dos palcos e do público que o consagrou. Em 3 de dezembro de 2015, Tutuca faleceu aos 83 anos, depois de uma longa batalha contra as doenças. A despedida foi simples, mas marcada por muito carinho. Colegas de profissão lembraram dele como um homem gentil, engraçado e de coração enorme. Tutuca deixou poucos bens, mas uma herança de valor incalculável: o respeito e o amor de quem cresceu rindo com ele. Foi um verdadeiro guerreiro, um artista que fez da alegria a sua forma de resistir. Entre os veteranos do humor brasileiro, poucos eram tão queridos quanto o Canarinho. Com seu chapéu característico, o olhar esperto e aquele jeito de quem sempre tinha uma resposta na ponta da língua, ele se tornou um símbolo do humor de raiz, o humor que vem da vivência, da simplicidade e do improviso. Nascido Aloísio Ferreira Gomes, na Bahia, Canarinho começou a carreira nos anos 50 e fez história no rádio, quando o humor ainda era transmitido apenas pela voz. Mais tarde, migrou para a televisão e ganhou espaço em programas que marcaram gerações, como A Praça é Nossa, onde criou personagens populares e conquistou o carinho do público. Ao longo da carreira, Canarinho foi sinônimo de profissionalismo e alegria. Trabalhou até os últimos anos de vida, mesmo quando a idade já pesava. Discreto, não buscava fama, preferia o riso espontâneo e o prazer de estar no palco, mas, como tantos outros, terminou os dias longe dos refletores. Em 21 de março de 2014, aos 86 anos, Canarinho morreu em Mogi das Cruzes, SP, vítima de um infarto. A notícia teve pouca repercussão, mas para os colegas de profissão, foi o fim de uma era. Sem luxo, sem grandes homenagens, ele partiu da mesma forma que viveu, com humildade e leveza. Canarinho foi o retrato do humor brasileiro em sua forma mais pura, aquele que não precisa de grandes palcos para ser eterno. Seu nome pode não aparecer mais na TV, mas a sua essência continua viva em cada risada simples e verdadeira que o público ainda dá. Muito antes dos programas de auditório e dos humoristas que se tornaram ídolos na televisão, o Brasil já conhecia o talento de Brandão Filho. Ator, radialista e comediante, ele foi um dos pilares da comédia nacional. Durante décadas, encantou o público com personagens marcantes, entre eles o Primo Pobre, do clássico programa de rádio Balança Mas Não Cai, sucesso absoluto nas décadas de 40 e 50. Nascido Moacir Augusto Soares Brandão, no Rio de Janeiro, Brandão Filho foi um artista completo. Com voz firme e presença de palco impressionante, transitava entre o humor e o drama com facilidade, um verdadeiro mestre da interpretação. Nos anos 70 e 80, já mais velho, ainda era presença garantida na televisão, participando de novelas e programas de comédia que marcaram época. Mas o tempo cobrou seu preço. Aos poucos, o ator foi se afastando dos palcos e dos estúdios. Em seus últimos anos, enfrentou um câncer agressivo que o obrigou a interromper a carreira. Em 22 de março de 1998, aos 88 anos, Brandão Filho faleceu no Rio de Janeiro, deixando uma das trajetórias mais respeitadas do humor brasileiro. Sua morte passou quase despercebida pelo grande público, mas entre os colegas foi lembrado como um verdadeiro professor, alguém que ensinou gerações a rir com elegância, sem exageros, sem vulgaridade. Brandão Filho foi daqueles artistas que viveram para o ofício e que ajudaram a construir o caminho para todos os que vieram depois. Mesmo esquecido por muitos, seu legado continua ecoando em cada risada que nasce do humor inteligente e sincero. De todos os nomes que marcaram o humor popular brasileiro, Tiririca
talvez seja o que teve a trajetória mais inesperada. Nascido Francisco Everardo Oliveira Silva, no interior do Ceará, ele começou no circo, ainda criança, fazendo números de palhaço para ajudar a família. Seu talento natural para o riso e o improviso chamou atenção e logo o transformou em um fenômeno nacional. Nos anos 90, Tiririca explodiu com o hit Florentina, que vendeu mais de 1,5 milhões de cópias e o levou aos principais programas de TV do país. Com seu humor simples e acessível, ele virou sinônimo de alegria popular, aquele tipo de artista que o povo sentia como um dos seus. Mas o que ninguém esperava é que o palhaço fosse trocar o palco pela política. Em 2010, Tiririca se candidatou a deputado federal com o bordão "Vote em Tiririca, pior do que tá não fica", e venceu com mais de 1.300.000 votos, tornando-se o deputado mais votado do Brasil. Mesmo reeleito em outros mandatos, sua carreira política foi marcada por críticas e polêmicas, especialmente sobre o uso de verbas públicas e nomeações de amigos para cargos. Ainda assim, Tiririca manteve o bom humor e a postura de quem veio do povo e, para o povo, continuou falando. Hoje, ele divide o tempo entre Brasília e o Ceará, longe dos palcos e da TV, mas ainda lembrado com carinho por quem cresceu ouvindo suas músicas e piadas. De palhaço a político, Tiririca se tornou um dos personagens mais curiosos do humor brasileiro, prova de que, para ele, o espetáculo nunca acabou. O tempo passa, as gerações mudam, os programas saem do ar, mas o riso que esses artistas deixaram continua vivo, ecoando na lembrança de quem cresceu com eles. Cada um teve uma história diferente. Uns viveram a glória da fama e depois conheceram o esquecimento. Outros lutaram contra doenças, dívidas e o próprio destino. Mas todos eles têm algo em comum. Fizeram o Brasil sorrir. Zacarias, Costinha, Batoré, Mussum, Dedé Santana, Rony Cócegas, Tutuca, Canarinho, Brandão Filho, nomes que atravessaram o tempo, cada um com seu jeito, sua marca, seu estilo de humor. Eles não foram apenas comediantes, foram parte da cultura, da infância e da história de milhões de brasileiros. O riso deles acompanhou famílias inteiras, coloriu tardes e domingos e transformou a televisão em um espelho da alegria do povo. Mesmo longe dos holofotes, o legado permanece, nas reprises, nas lembranças e no carinho de quem nunca esqueceu. Mais do que risadas, eles deixaram afeto, humanidade e verdade, e de alguma forma continuam vivos em cada sorriso que arrancaram. Por isso, este vídeo é mais do que uma lembrança, é uma homenagem, um obrigado a todos os que fizeram do humor uma arte e da alegria um presente para o Brasil. E agora eu quero saber de você, qual desses humoristas mais marcou a sua infância? Conta aqui nos comentários, porque relembrar é também manter viva a história de quem nos fez rir de verdade.